Então, vamos falar sobre Catabases, livro lançado em agosto de 2025 pela Intrínseca. A premissa desse livro é a descida ao inferno como metáfora da pós-graduação, com dois rivais brilhantes, um pacto, uma missão de resgate no mundo dos mortos. No papel, Catabases tinha tudo para ser um dos meus livros do ano, e não foi. O Catabases da R.F. Kuang, um dos lançamentos mais comentados e mais aguardados da fantasia recente. Uma autora que tem um fandom apaixonado. O livro tem uma premissa genial. Mesmo assim, eu terminei com uma sensação estranha, de que tinha visto uma ideia brilhante não ser tão bem aproveitada quanto podia. Mas aqui vai o pulo do gato dessa análise. Eu não acho que o Catabase seja um livro ruim. Eu acho que ele é um livro que depende muito de quem está lendo. E hoje eu quero explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Para você descobrir se você é o leitor certo para ele ou não. Olá, sou Jack Noronha e hoje vamos falar sobre Catabases da R.F. Kuang. Esse livrinho aqui, que tem uma capa bem legal, acho a capa bem criativa, bem legal, eu gosto. O nome também, apesar de ser um nome diferente, eu acho que ficou uma boa ideia. Primeiro, para quem não conhece do que se trata, Catabases é uma fantasia Dark Academia. A palavra no título grego significa mais ou menos a descida, que é literalmente essa descida na jornada para o mundo dos mortos. E ela acompanha dois estudantes de pós-graduação que são rivais, dois cérebros brilhantes e competitivos, de um programa de magia altamente acadêmico que decidem descer juntos ao inferno na missão de resgate, para resgatar justamente a alma do orientador deles. E o inferno de Quan não é fogo forcado, é uma construção intelectual, círculos que funcionam como problemas lógicos e filosóficos, misturando mitologia grega, mitologia chinesa, e uma crítica bem ácida ao mundo acadêmico, a obsessão por prestígio, a exploração dos orientandos, o culto ao gênio. O livro saiu pela Intrínseca em agosto de 2025, com a tradução é ligeiramente recente, menos de um ano. E eu confesso que eu consumi este em audiobook, o que talvez tenha pesado na minha experiência, e eu já vou explicar o porquê. Mas antes, vamos começar pelo que funciona, porque funciona muito. O conceito é, para mim, a melhor coisa do livro. Usa a descida ao inferno como metáfora para a jornada acadêmica, é uma sacada elegante. A pós-graduação como um inferno, os círculos, os tormentos, os pactos que você faz para sobreviver em um sistema que te consome. Isso é inteligente, isso é literatura de ideia. E Kuang é obviamente uma autora talentosa. A construção desse inferno tem momentos de imaginação que me deixaram genuinamente impressionado. Tem passagens que você sente o peso do que ela estudou. A mitologia não é decoração, é estrutura. Tem também um ponto de virada. O começo, para mim, é terrivelmente lento. E eu vou bater bastante nisso. Mas em algum momento mais para frente do livro, o livro engata. A descida ganha um ritmo, os enigmas ficam mais interessantes. E eu me peguei querendo saber o que vinha no próximo círculo, no próximo, como eles chamam mesmo, tribunal. Então não me entendam mal. Tem muita coisa boa aqui. A matéria-prima é excelente. O problema é o que a Kwang escolheu fazer com ela, na meu ponto de vista. Agora vamos aos problemas. E eu vou separar em dois tipos. Os que eu acho que são falha de execução, mais objetivas, e os que são questão de gosto, de eu não ser o leitor para quem esse livro foi feito. O primeiro é o mais difícil de defender como gosto. O ritmo inicial, o começo de Catabases, é lento, muito lento, e ele passa um tempo considerável se estabelecendo, montando o contexto acadêmico, as regras da magia, a relação entre os personagens, antes da descida que é a promessa do livro realmente começar. Muito world building. E aqui talvez o audiobook tenha me prejudicado ainda mais do que um livro impresso, porque no audiobook você não pode acelerar
o ritmo da narração. Apesar de que você pode talvez escolher velocidade, né? Mas nunca tentei mexer nisso, mas não acho que isso ajudaria. Enquanto num livro escrito você consegue dar aquela passada mais diagonal quando um parágrafo é muito maçante. Confesso que eu achei o início não só devagar, mas às vezes também clichê, com a batida de Dark Academia que a gente já viu 1000 vezes por aí, e, como falei, com muito world building, ou seja, infodump. Mas segura, porque melhora. Mas o preço de entrada é alto. O segundo é, honestamente, mais sobre mim do que sobre o livro. Mas é o que mais definiu minha experiência. O Catabases apoia muito o seu peso na relação entre os dois protagonistas. No vínculo deles, na tensão, na história pessoal que os une. É um livro bastante centrado nos personagens e no romance que eles desenvolvem entre si. E aqui está a questão. Esse não é o meu tipo de livro. Eu sou um leitor de conceito, de enredo, de mundo, e quando eu vi aquela premissa, A Descida ao Inferno Acadêmico, eu queria que esse livro fosse sobre isso o tempo todo. E o que eu reencontrei nesse livro é que ele usa o inferno, boa parte, como plano de fundo para essa relação. Para quem gosta de fantasia centrada em personagem e no vínculo emocional entre eles, entre os protagonistas, isso não vai ser um defeito, isso vai ser um prato cheio. Mas para mim, como conceito, me faz pensar que como quando você vai num restaurante, você pede uma coisa e vem outra, que por mais que seja boa, não é o que você quer comer. E é por isso que eu não consigo cravar uma nota simples para esse livro, porque metade das minhas ressalvas não são sobre qualidade, são sobre encaixe. Terceiro problema, que eu pensei agora, que me incomodou de verdade foi o final. Sem entrar em nenhum detalhe ainda, vou fazer isso mais pra frente, na parte mais spoiler do vídeo. O desfecho de Catabases se tornou para mim previsível. Muito antes de chegar lá, eu já tinha desenhado na minha cabeça como aquilo ia terminar. E terminou mais ou menos como eu tinha previsto. E previsibilidade no livro que se vende como uma jornada intelectual, cheia de reviravoltas de ideia, dói mais do que doeria em outro tipo de história. Porque a promessa é exatamente me surpreender. Quando a gente chegar na parte dos spoilers, eu mostro exatamente o que eu senti que o livro entregou cedo demais. Então, deixa eu fazer o que eu acho mais honesto, dizer para quem esse livro é e para quem não é. O Catabases é para você se você ama Dark Academia de verdade. O clima, o ritmo acadêmico, se você lê fantasia principalmente pelo vínculo entre os personagens, se um romance bem construído no centro da trama é atrativo e não obstáculo, se você tem paciência para um começo lento em troca de recompensa que vem no meio. Se você é esse tipo de leitor, tem uma boa chance desse livro ser um dos favoritos para você do ano. Sério, a qualidade de escrita tá lá para isso. E agora, o Catabase não é para você se você lê pela ideia, pelo enredo, pelo mundo, se você quer que o conceito de um livro esteja no comando do começo ao fim, se romance no centro te tira do clima, se a previsibilidade no desfecho é uma quebra de contrato para você. Ou seja, se você é como eu, vai terminar o Catabases reconhecendo o talento, mas com aquela sensação de potencial não cumprido. E as duas leituras estão certas. É por isso que eu não vou te dar uma nota fechada. Esse livro, porque a resposta mais sensata depende de você. Para mim, seria entre 2 e 3 estrelas se eu tivesse que dar uma nota baseado no meu gosto pessoal. Talvez mais para 2. Então, se você chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, que agora vamos começar a falar de spoilers. Especificamente, eu vou explicar por que o final me parece previsível. E para isso, eu preciso revelar como a história termina. Então, se você ainda não leu e pretende ler, esse é o momento de você pausar, cair fora e talvez pular para o encerramento do vídeo ou deixar para um outro momento. Ok, se você ficou, vamos lá. A minha impressão central com o desfecho é que ele foi telegrafado. O livro deixou pistas demais, é cedo demais. Na verdade, ele demorou demais de dar e quando deu, deu rápido e tudo preenchido.
Na verdade, ele demorou demais, se prolongou demais em flashbacks, em tentar explicar a história individual de cada personagem, de momentos, de coisas que nem sempre agregavam, mas fazem você conhecer melhor o personagem em questão. Só que, em dado momento, isso veio. E isso vinha muito em conta-gota. Em determinado momento, isso veio como uma avalanche. Logo após a morte do Peter, então veio tudo muito rápido. E eu já sabia ali que ela não ia mais querer saber do professor, que ia existir um jeito dela trazer a alma dele de volta, né? E isso só foi ficando cada passo que ia acontecendo, isso ia ficando cada vez mais claro e telegrafado. Tanto que quando chegou na parte final, que era a negociação, eu já sabia tudo que ia acontecer ali, só estava esperando o desfecho. O professor, eu sabia que era história, né? Ela não ia levar aquilo adiante, então estava muito claro, desde o momento em que o Peter morreu, que o professor ficaria e ele voltaria com ela. Talvez um pouco ali de surpresa tenha sido eles terem conseguido perder só metade da vida. Eu esperava que eles fossem conseguir não ter pena nenhuma, né? Então eles perderam só 25% da vida que restava em vez de 50%. Mas também não muda muita coisa. Uma ressalva também o não sei se é por todo mundo, mas eu não senti empatia nenhuma por nenhum dos dois protagonistas e posso incluir também o professor, nem se fala, né? Mas Alice, meu Deus do céu, toda errada e só fazia besteira. O Peter todo atrapalhado e, sabe, não era claro. E quando explica a história dele para poder tentar explicar porque ele era do jeito que era, também não me convenceu tanto. Então, acabou que achei que também nem existia assim, tipo aquela química entre eles, ou seja, até a parte que era o foco, para ser o foco, né, do que é o romance entre eles, eu achei bem questionável. Bom, se não, para vocês, em que momento do livro quem leu, né, conseguiu entender tudo isso que eu acabei de falar? Quando foi que você percebeu que a morte do Peter era praticamente só um subterfúgio, uma técnica para que a Alice trouxesse ele de volta? Aproveita e me diz se você ficou surpreso com alguma coisa. Me diz se você gostou do livro, apesar de tudo isso. Ou se para você o começo não foi tão lento, ou o final não foi tão. É porque, na realidade, esse para mim foi o pior. Né? O começo muito lento, muito explicativo, e o final meio que a toque de caixa tomando completamente um ritmo oposto. O que para mim não é tão ruim se o começo não tivesse sido lento, né? Tipo, se fosse assim desde o começo, para mim não é tão ruim. Eu gosto de livro de fôlego único, né? Tipo, aquele livro que você senta no sofá e lê ele do começo, de manhã até a noite e termina, pá. É meu tipo de livro. Me diz nos comentários tudo isso, se você já leu, se você leu, se você gostou, se você concorda, se você discorda do que eu acabei de falar, se você é fã da Kwang e acha que eu deveria dar uma outra chance a ela com o Babel ou com a Guerra da Papoula, escreve tudo aí. Se não, por hoje é isso. Quem leu sabe. Valeu.